A minha família se mudou para cá porque o meu pai conseguiu um emprego aqui e depois ele veio primeiro, depois a minha mãe acompanhou. Então nós viemos para cá, eu tinha 8 anos e a gente se mudou para Ceilândia e eu passei a minha infância na Ceilândia, Ceilândia Sul e Ceilândia Centro. Eu estudei boa parte da minha vida na Fundação Bradesco, que fica na Ceilândia. Depois eu tive a oportunidade de estudar na Escola Sigma. E eu passei na Universidade de Brasília no ano de 2001, se eu não me engano. E fiz ciência política na Universidade de Brasília. Depois eu fiz especialização em políticas públicas e gestão governamental. E também o MBA em gestão de projetos. No ano de 2018, a gente já estava vivendo um cenário muito conturbado na política brasileira. Na realidade, um cenário que já me incomodava há muitos anos. Eu participei dos movimentos pró-impeachment e tive a oportunidade de conhecer o Partido Novo. Eu me apaixonei pela proposta de autonomia do indivíduo, pela defesa das liberdades individuais, pela responsabilidade social no orçamento público e com a intenção de apoiar a disseminação dessas ideias é que eu me coloquei à disposição para ser candidata. Então, eu entrei na política para subsidiar o crescimento de um pensamento no Brasil, o pensamento da liberdade, o pensamento da autonomia. E, como eu fiz uma campanha muito bem estruturada e levei muito a sério, eu acabei sendo eleita. Na realidade, todo brasileiro é liberal. Muitos brasileiros não sabem, mas quando a gente começa a conversar, todo mundo concorda que a gente paga muito imposto. Todo mundo concorda que a gente não tem retorno do imposto. Todo mundo concorda que o Estado tem menos capacidade de gestão do dinheiro do que o cidadão. Então, o brasileiro, ele quer viver com mais liberdade, ele quer ter mais facilidade para abrir seu negócio, ele quer pagar menos imposto, ele quer decidir para onde ele vai, com o que ele trabalha, ele quer decidir onde ele aplica o dinheiro dele. Então, se a gente começa a falar um pouquinho sobre isso, todo mundo concorda. Então, no fundo, todo mundo quer mais liberdade, quer mais autonomia. Todo brasileiro é liberal, só não sabe disso ainda. Exatamente por entender que a gente tem muito recurso público à disposição e que o segredo está na gestão e no combate à corrupção, é que a minha linha de atuação principal é a de fiscalizar a atuação do Poder Executivo. A gente tem um orçamento superior a 42 bilhões de reais e a gente poderia, sim, ter uma sociedade muito mais justa com as pessoas que vivem na Ceilândia, que vivem no Itapuã, que vivem no Paranoá. A minha vontade é que o padrão de vida do plano piloto, que hoje eu posso desfrutar desse padrão de vida, seja um padrão compartilhado por todas as pessoas do DF. E isso é possível. Basta ter uma linha gestora responsável, basta utilizar bem o recurso do povo e, nesse sentido, obviamente, eu defendo políticas públicas de base. Então, eu defendo a educação básica de creches, eu defendo o cuidado com a maternidade, eu defendo o planejamento reprodutivo, acesso a meios contraceptivos, porque se a gente trabalha na base, a gente acaba atingindo todo o resto. Nós aprovamos uma lei aqui que garante o funcionamento automático das empresas de baixo risco aqui no DF. Então, isso significa que mesmo que a empresa não tenha obtido um alvará ou uma licença de funcionamento, ela já pode começar a funcionar, mesmo que ela não tenha tido esses documentos. Então, ela ganhou segurança jurídica para poder atuar. Essa lei, sem sombra de dúvidas, é a que mais trouxe impacto, porque a forma de trabalhar da junta comercial mudou a partir dessa lei. A própria população começou a ter mais vontade ainda de empreender por causa dessa facilidade. A gente também fez a primeira revogação da história da Câmara Legislativa. Nós já revogamos várias leis aqui, mas a gente teve o cuidado de fazer todo um trabalho de conscientização dos colegas para a gente retirar do ordenamento jurídico leis que não servem para resolver a vida das pessoas, mas sim criar problemas. Então, eu posso dizer que a revogação, esse processo de revogação é muito importante também. Eu sou uma das autoras da lei do homeschooling, posso dizer que agarrei mesmo como um filho meu essa lei que vem trazer dignidade para as famílias que já praticam essa forma de ensinar os seus filhos. E a gente pode falar também da Semana Maria da Penha nas escolas, a Semana de Empreendedorismo, a lei que estabelece a multa administrativa para quem agrediu uma mulher. Nós temos outras leis também
que foram leis que surgiram a partir de demandas da sociedade, que foram criadas em parceria com a sociedade. Ainda temos outras em discussão, mas essas, sem sombra de dúvida, são as que mais nos causam orgulho, assim como a lei do sandbox também, que é a lei que prevê o estabelecimento de zonas de desenvolvimento econômico e de teste aqui no DF. A gente sabe que existe uma lei, uma rede de apoio às mulheres aqui do DF, mas essa rede nem sempre funciona. Então, sempre quando essa rede não funcionar, seja na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Defensoria Pública, no próprio Ministério Público, as pessoas podem encaminhar para nós, para que a gente fiscalize. Agora, claro, quando a gente fala de mulher, a gente fala do cuidado com a mulher, do cuidado com a família, porque aqui no DF, boa parte das famílias são lideradas apenas por mulheres. Então, quando a gente pensa em creche, quando a gente pensa numa maternidade que é acolhida, que é tratada com respeito, a gente está cuidando diretamente das mulheres. Sem contar também, obviamente, na defesa que eu faço aqui ao papel da mulher na política. Porque eu, como mulher, diversas vezes eu sofro situações que não são comuns aos homens. Então, eu gosto de sinalizar quando as situações ocorrem e gosto de me posicionar também para chamar a atenção tanto dos colegas como das pessoas de fora para essa realidade que ainda impera muito, que é o machismo institucional. Você pode querer fugir da política, mas a política regerá a sua vida. Então, é muito melhor que você esteja ativo, tenha um parlamentar próximo a você, se engaje nas campanhas políticas. Eu só fui eleita gastando R$ 29.600 porque eu tive muitos voluntários. Voluntários que, inclusive, até hoje eu não os conheço, mas que foram cidadãos e gostaram da campanha, gostaram da nossa proposta e se engajaram. Então, é por isso que a gente pode fazer um mandato tão independente, sem dever favor para o Poder Executivo, sem dever favor para conglomerados econômicos, mas para atender aquilo que é justo, que a sociedade nos encaminha. Então, essa realidade já existe. O que a gente precisa, gente, é espalhar esse tipo de diferente de fazer política e participar também. Olha, Brasília, ela tem que dar exemplo. Então, Brasília precisa diversificar sua matriz econômica, porque aqui nós temos diversos talentos que muitas vezes nós perdemos, porque estão indo para o exterior ou porque acabam se perdendo no mundo das drogas, no tráfico. Muita gente que poderia estar gerando tecnologia, gerando inovação, acaba sendo desestimulada, porque a nossa economia ainda é muito enfraquecida. Enquanto a gente permanecer com esse pensamento de que governar é fazer obras, a gente não cria as condições de desenvolvimento para os indivíduos. Então, eu quero que as pessoas floresçam no DF. Eu sou uma mineira que tenho muito orgulho de ver o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, que é um estado que atrai investimentos, que é um estado que consegue gerar emprego, e eu quero ver isso aqui no DF, e eu vou ver isso aqui no DF também. Assim como eu tenho certeza que a gente vai ver serviços públicos de qualidade, a partir do respeito com o servidor, do cuidado com o servidor e da implementação de mecanismos que fortaleçam a prestação de um serviço de uma forma responsável. Então, eu acredito na aplicação de recurso público com responsabilidade, de modo a atender o cidadão e valorizar o servidor público também. A gente vai ver Brasília muito rica e muito próspera ainda, para todos, não apenas para o centro, mas para todos.